meu palestra, é minha vida, é a família Palmeiras reunida. Em cada rosto, felicidade, em cada jogo, muita garra e vontade. Palestra, Palmeiras, histórias, vitórias, em cada campo, lutas e glórias. Muito bem, eu sou o Nelo Rodolfo, sou vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, estou aqui pela terceira vez. Já fui vereador em 1992, em 96, em 98 eu me elegi deputado federal, em 2002 eu perdi a eleição, voltei a trabalhar no rádio, lá na Jovem Pan, fiquei 10 anos na Jovem Pan e agora estou de volta aqui na Câmara, cumprindo mais um mandato de vereador da cidade de São Paulo. Com muito orgulho é que vemos o Palmeiras jogar, representando o Brasil, campeão do mundo, é tradição. Nós contratamos alguns historiadores, o Palmeiras estava praticamente para comemorar os seus 100 anos de história. A ideia era lançar o livro em 2014, quando o Palmeiras completou o seu centenário. E aí nós fomos ao Palmeiras, eu sou conselheiro lá, voltei a ser conselheiro de novo lá. Procuramos os amigos lá, o Pasqualini, o Jota, o Galupo, que é um amigo maravilhoso que eu tenho, uma pessoa... o Pasqualini também, o Pasqualini passou a vida toda fazendo essa pesquisa, né? E tinha muitas histórias que falavam, não, olha, o Palmeiras nasceu do Corinthians, o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo, o Palmeiras é o campeão do século, o Palmeiras é super campeão, o Palmeiras foi rebaixado, o Palmeiras só tem italiano. Então, daí nós falamos, olha, vamos fazer um livro, porque você tem mais de, hoje no Brasil, aqui em São Paulo, você tem mais de 100 livros com história do Palmeiras. Mas nenhum livro tinha o detalhamento de como foi formado o time do Palmeiras. Então, por exemplo, a primeira história que caiu com o livro era que o Corinthians nasceu em 1910, o Palmeiras em 1914. O que as pessoas falavam é que o Corinthians tinha sido fundado por italianos e por espanhóis em 1910 e que em 1914 os italianos saíram do Corinthians para fundar o Palmeiras. Esse é o primeiro mito que foi derrubado logo logo no comecinho do livro, né? Na verdade, nós tínhamos aqui em São Paulo um time de portugueses, o time do Corinthians, que sempre foi formado nos vertentes da cidade, na periferia de São Paulo, sempre teve essa torcida alucinante que teve, sempre foi o time da maior torcida. Nós tínhamos um time de espanhóis, nós tínhamos um time de alemães e tínhamos um time de católicos, né? E o Palmeiras, a colônia italiana, que era a maior colônia na cidade de São Paulo, não tinha. E aí os italianos se reuniram e falaram, olha, tem o time do Corinthians, tem o time dos alemães, tem esse, tem aquele, vamos fazer um time da gente. E aí onde que aparece o Corinthians? Quando surgiu a ideia, quando se foi fazer o Palmeiras, os jogadores italianos que estavam no Corinthians falaram, não, vamos jogar no Palmeiras. Prezado Senhor, uma palavra e por esta um pequeno espaço no vosso jornal. Eis do que se trata, 2 pontos. Alguns italianos, jogadores de futebol, mas associados a clubes brasileiros, encarregaram-me de escrever sobre um projeto elaborado por eles entre uma taça e outra de café, entendendo que o seu jornal poderia ser o defensor e propagandista de tal projeto. Aí vem. Nós temos em São Paulo, dizem os jogadores que eu elogio, o clube de futebol dos alemães, dos ingleses, dos portugueses, dos internacionais e até mesmo dos católicos e dos protestantes. Mas um clube que seja composto somente de esportistas italianos. Embora nossa colônia seja muito grande, não existe nem mesmo se foi tentado fazer. Jogadores de futebol italianos que jogam bem, temos em São Paulo, porque de comum acordo não reunimos estes senhores e assim como temos associações de remo,
filodramáticas, sociais, patrióticas, etc. Montamos um clube de futebol italiano. Fica a proposta dos jogadores italianos e a você, senhor diretor, os comentários do Vincenzo Ergonetti. E dale, 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 oh, eu sou Palmeiras, sim, senhor. O São Paulo, ele ia ser extinto, ele estava falido. E o Palmeiras fez lá no Parque Antártica o jogo dos milhões, com Palmeiras, Corinthians, Portuguesa e o São Paulo. E o Palmeiras foi campeão também. Fez um torneio para arrecadar dinheiro para o São Paulo. Passou, veio esse clima da guerra, o pessoal do São Paulo da época, com todo o respeito, tentou lá levar embora o Parque Antártica que nós tínhamos comprado. Palmeiras, assim que foi fundado, ele foi lá e comprou o terreno da Antártica. Ali era onde fazia a cerveja da Antártica, onde hoje é o Allianz, onde era o Palestra Itália, onde era o Parque Antártica. Por isso que chama Antártica, porque o Palmeiras foi lá e comprou o terreno pelo valor da época e construiu lá o seu estádio. As 5 coroas e campeão do mundo. Primeiro campeão do mundo, apesar dos corintianos, são paulinos, ficaram, olha, o Palmeiras nunca foi campeão. O primeiro campeão e o único campeão legítimo da história é o Palmeiras, porque o Palmeiras ganhou de todos os times que eram campeões na época, ao contrário de agora, que é um jogo só. Não, um jogo bom, a primeira coroa, a campeão da Taça da cidade de São Paulo, em 1950. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo, né, no Maracanã. Perdeu, era o favorito, né, perdeu o jogo para o Uruguai. E foi a primeira taça, foi campeão da Taça de São Paulo em 1950. E aí, logo em seguida, segunda coroa, campeão paulista. Terceira coroa, campeão do Rio São Paulo. Quarta coroa, campeão da Taça da cidade de São Paulo. E em seguida, o Campeonato Mundial, né, que foi, e o pessoal fala, tem até a foto aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, Palmeiras campeão do mundo, aqui, ó, tá aqui, ó. Palmeiras campeão do mundo. Isso aqui foi escrito em 1951. E fica esses tontos aí falando, não, nunca foi campeão do mundo, tá aqui. Eu não tenho culpa da FIFA ser tão parada, né, ser tão assim. Então, essas são aqui, ó, Palmeiras dá a volta olímpica, somos campeões mundial, que foi feito no Brasil, o brasileiro estava inconformado com a perda do Campeonato Mundial em 1950. Então, foi feito um campeonato com 8 clubes, com os maiores campeões do mundo, né? O campeão da Itália, E o Palmeiras foi lá e ganhou o título, no último jogo, ganhou da Juventus. O Palmeiras entrou no campo Maracanã com um timaço, né? O Palmeiras tinha times. A Juventus, Viola, Bertuccelli, Manetti, Mari, Parola e Bisotto, Mutinelli, Carr, Bomperi, John Carson e Preste. Palmeiras entrou em campo em 51 com Fábio, Salvador e Juvenal, né? Naquele tempo era diferente a formação, né? Túlio, Luiz Villa e Dema. Lima, Ponce de Leão, que entrou canhotinho no lugar dele, Liminha, Jair Rodrigues, dirigido por Ventura Cambon. O campeonato foi disputado, né? Olha, foram o Vasco da Gama, o Olympique de Nice, o Sport de Lisboa, Portugal, o Nacional de Montevidéu, o Áustria de Viena, Estrela Vermelha de Belgrado, da Iugoslávia, e o Juventus da Itália. Quando o Palmeiras foi campeão mundial, né, a Caninha 51, ela fez a pinga, né, tá aqui no final do livro, última página. O Palmeiras, né, foi campeão mundial e a Pirassununga lançou Palmeiras 51, a Caninha. Pirassununga, né, Palmeiras 51. Depois o tempo foi passando, eles tiraram Palmeiras e virou 51. Vendeu tanto, tá certo? Que virou, né,
Olha, sempre prestando homenagem ao maior feito do futebol brasileiro à época, a conquista do Mundial Interclubes de 51 pelo Palmeiras. Depois do Brasil ter perdido a Copa, na tragédia que ficou conhecida como Maracanã, o Palmeiras devolveu ao povo brasileiro o orgulho pelo futebol, a autoestima e o respeito do mundo. O que vocês não sabem é que a cachaça foi criada justamente para homenagear e eternizar esta conquista. Então é isso aqui. É a pinga que virou, que hoje é 51, foi lançada na época pela Pirassununga com o nome Palmeiras 51. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta.